Eu costumo falar que ciências de dados recebe esse nome não é à toa, porque tem muita pesquisa, estudo, investigação por trás. E quando a gente fala de ciência, a gente sempre lembra de laboratório, né? Mas você já ouviu falar de laboratório de ciências de dados ou laboratório de inteligência artificial? Eu aposto que não, porque isso daí é um modelo novo de trabalho que está sendo apresentado agora para o mercado. E é o assunto de hoje aqui no Deep Talks, o podcast da Unisoma, que é justamente uma das empresas que está trazendo essa novidade aí para gente. Eu sou Mônica Quashi, cientista de dados. Estou aqui com meu companheiro de aventuras, Adriano Tomás. E quem mais que está aqui com a gente hoje? Boa. Beleza, Mônica. Sempre uma satisfação falar contigo, estar mais uma vez aqui num episódio do nosso Deep Talks. E sempre um tema diferente sobre inteligência artificial. E para nos explicar sobre essa proposta de Unisoma, e nós temos a Unisoma Labs, né? De fato, né? Uma marca aqui dentro. Estão presente aqui com a gente nossos estimados e ilustres convidados. Mais uma vez, querido Volney, Luciano, diretor técnico. Volney, diretor técnico de operações e inovações da Unisoma, um dos sócios da empresa. Luciano, diretor comercial da Unisoma e também um dos sócios. Mais uma vez, muito obrigado. Essa dupla, adoro ouvi-los. Para mim, esses caras são fera demais. Então, eu gosto muito de ouvi-los. Já avisei. Convidou, eu venho. Convidou você. Boa. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos entender. Vamos entender isso daí. Volney, você começa contando pra gente. Unisoma Labs, é de laboratório mesmo, né? Essa é a nova oferta da Unisoma. Conta pra gente por quê, de onde que surgiu, como é que é a ideia. Enfim, conta a historinha aí pra gente. Legal, gente. Bom, antes de mais nada, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sim, o Unisoma Labs não é exatamente novo, porque acho que é até legal contar esse contexto, né? A Unisoma, desde a sua origem, ela está relacionada com inovação nos seus clientes, principalmente, inovação de trazer técnicas que estão na fronteira do conhecimento para aplicações práticas. Então, a inovação está no nosso DNA, a transformação digital que a gente promove. E ao longo dos anos, a gente foi adquirindo conhecimento e consolidando conhecimento em muitas áreas. Então, você pega, por exemplo, em supply chain. A Unisoma tem um vasto histórico. Já resolvemos problemas instrumentalizando decisões na cadeia de suprimentos de muitas empresas, desde a previsão de demanda até o atendimento, produção, logística. Se você pega no agro, setor sucroalcooleiro, papel e celulose, commodities agrícolas, tem muita solução que a gente já foi criando. Educacional, o Adriano conhece bem, a Mônica também. A gente tem uma série de soluções que foram já aplicadas ali. Então, quando vem um cliente com uma dor, com um problema, nessas áreas, geralmente você já sabe o caminho, né? Você já sabe como resolver aquilo. Poxa, eu tenho um problema aqui de plano mestre de produção, tenho um problema de previsão de demanda. Então, você já sabe o caminho e como resolver aquilo. Então, isso é bem consolidado. Agora, e quando não é assim? Mas isso está consolidado hoje, não é? Claro. E eu vou chegar lá. Legal. Está consolidado ali esse conhecimento, né? Mas e quando não é? E quando é um problema de uma outra natureza, ou às vezes até o mesmo problema, mas num contexto muito diferente, em que as soluções históricas, os cases de referência não se aplicam. Aí você precisa promover uma inovação mais profunda. Uma inovação que consolidar técnicas novas, metodologias novas, uma forma nova de resolver aquele problema. E aí que entra o conceito do Labs. Então, o Labs, como forma, acho que a gente vai falar um pouco disso dessa forma, ele é mais recente, mas esse aspecto ele já vem de longa data, porque todo problema que hoje está consolidado, um dia foi inovação, né? Então, desde lá de trás, a gente tem esse ímpeto de identificar como toda a nossa metodologia é baseada em pensar no problema de negócio, a pergunta fundamental que a gente costuma dizer, né? Parte dela para depois pensar na solução. Então, desde lá do começo, muitas vezes essa solução já é mais clara e muitas vezes não é. Então, a gente foi, ao longo do tempo, desenvolvendo uma metodologia apropriada para essas situações onde não é claro como resolver o problema. E pode não ser claro por N motivos.
dados, gente. Pode não ser claro, porque eu não sei se eu tenho dado suficiente para alimentar um algoritmo. Eu não sei se meus dados têm a qualidade que precisa ter para alimentar um algoritmo. Eu não sei se meu processo comporta como que ele vai comportar esse algoritmo. Muita gente não pensa nisso. Não basta você criar um algoritmo e incorporar ele numa ferramenta para começar a usar. Alguém precisa usar, alguém precisa extrair valor. E cada vez mais, não é uma pessoa a tomadora sozinha de decisão, ou um pequeno grupo. Muitas vezes isso está distribuído. Então, essa ferramenta tem que conversar com esse processo, com esses diferentes agentes, para eu conseguir extrair valor. Então, às vezes, o problema é consolidado, mas a forma em que ele se aplica na empresa precisa inovar no processo. E inovação de processo também é inovação. Então, muitas coisas podem acontecer para que a gente detecte, opa, legal, o problema está mapeado, reconhecido, mas para resolver a gente vai precisar trazer metodologia de inovação, co-inovar com os nossos clientes, co-criar com os nossos clientes para fazer aquilo virar realidade de forma efetiva. No final é isso que a gente quer, né? Eu vou puxar esse gancho e passar a palavra para o Luciano, nesse sentido de o porquê que o Labs, então, tem que ser, vamos dizer assim, encarado antes de fato de um projeto tradicional. O Volney levantou a bola de uma questão ali de dados, né? Mas também tem outros aspectos comerciais, principalmente pela visão do cliente, né? Quando que vale mais a pena você optar por esse caminho? Eu acho que tem diferenças fundamentais, né, entre um projeto tradicional e um projeto que vem de um laboratório de inteligência artificial. Na verdade, o problema é diferente, né? É como o Volney falou, você tem uma série de problemas em que a pergunta e a resposta estão muito bem definidos, né? Ele deu alguns exemplos ali. Planejamento é um deles. Então, planejamento, para resolver um problema de planejamento com uma ferramenta analítica, você está seguro em seguir alguns passos, né? Você pode determinar um projeto mais tradicional, mais caretinha mesmo, né? E que você tem lá um escopo bem definido, você tem um início e um término da empreitada bem marcados, você tem, ainda que você possa, né, renegociar requisitos ao longo do projeto, você já conhece, né, direitinho onde você quer chegar, já conhece o caminho, isso que eu ia falar, conhece o destino. Você meio que já sabe a cara da ferramenta ali no final, né? Já tem Já sabe. E mais, você tem uma boa confiança de que o que você vai produzir como ferramenta analítica vai performar melhor do que aquilo que é feito empiricamente. Só que esses problemas, eles vêm mudando de natureza, né? À medida que a gente insere históricos, que a gente insere um volume grande de informações que as empresas acumularam, né? A dependência dessa qualidade, do volume, da disponibilidade desses dados muda um pouco o tipo de resposta que você precisa dar. Aí vale aquela, né? O mundo tem melhores perguntas que respostas. É para esse tipo de problema que o Labs tem um projeto mais adequado. O Labs tem projeto também, ele só não é tradicional como esses que a gente está comentando aqui. No Labs, muitas vezes a gente tem como parte do projeto uma fase de ideação, em que a gente tem que definir melhor qual é o problema, definir melhor qual é essa pergunta fundamental que o Volney citou aqui. Muitas vezes você nem sabe isso. No Labs, você tem uma fase em que você quer fazer descobertas, né? Você tem uma etapa de discovery em que você tem que pegar esses dados e entender o que você pode ou não tirar dali. Então é um formato mais dinâmico, em que você pode mudar esse caminho à medida que você vai fazendo as descobertas. No tradicional, não. Você já sabe onde quer chegar, você já sabe o caminho. Aqui você sabe onde quer chegar, mas existem vários caminhos, né? E o que é bacana nisso é que você vai descobrir o caminho certo de uma maneira dinâmica, fazendo essas descobertas, tendo ideias, discutindo isso com o cliente, que tem a visão de negócio, tem que estar sempre muito colado com o negócio, mas você vai determinando esses caminhos. Sabe para que isso é interessante? Para diminuir riscos. Porque hoje os problemas do mercado, eles têm mais essa característica de experimentação mesmo, né?
Como é que você vai se comprometer com um projeto que tem início e fim? Olha, em 6 meses eu te entrego uma ferramenta. A verdade é que você não sabe se você consegue de fato entregar uma ferramenta que vai performar melhor do que um empírico. Então você tem que ir testando, ajustando os caminhos dinamicamente. Ao fazer isso muito próximo do cliente, você consegue diminuir os riscos. O risco técnico do lado do provedor e o risco de entrega do lado do cliente. Você trouxe um aspecto interessante que é essa mudança, né? Que o mercado está sempre mudando, mesmo que o problema seja tradicional, seja por aquele projeto que a gente já conhece, que já tem um conforto, já tem uma previsibilidade ali muito mais... já estava muito assertivo, assim, se eu seguir nesse caminho, a gente tem uma grande chance de sucesso. E Labs interfere também nesses projetos tradicionais, nesta linha daquilo que a gente já conhece também? Existe essa interferência? Como é que funciona isso? Pô, eu vou te responder com... É para mim a pergunta? Pode ser. Mas eu vou também vou falar sobre isso, com certeza. Eu vou te responder com um exemplo Olha, um exemplo que quando a gente fala hoje parece uma inovação, mas é algo que foi trabalhado lá na década de 90. Talvez eu já tenha comentado em alguma das sessões aqui do Deep Talks, mas vamos lá de novo, tá? Então, nós estávamos enfrentando um problema de planejamento na área de produção avícola. Enfim, é uma área... Já era conhecido na época. Exato. Okay. Era uma área que a gente conhecia bem, dominava, planejamento, enfim. Estávamos lá trabalhando uma ferramenta de otimização para tomar decisões da destinação dos lotes de frangos que iam ser ou cortados, porcionados ou deixados inteiros, dependendo do mercado que iam atender. A decisão era essa, em função das características do lote, para onde eu destino esse lote, esse grupo aqui de frangos, né? Para tomar essa decisão, você precisa de uma informação que é a característica de peso, a curva de peso daquele lote. Morfológica mesmo, né? Do bichinho ali. Como é que se fazia isso? Você tira uma amostra, pesa e aí extrapola o resultado para o lote. Bom, um processo demorado, você tem que parar a linha, né? Você está fazendo uma extrapolação que nem sempre é muito aderente. E aí veio uma ideia, né? Bem na forma de pensar do Unisoma Labs, que não existia à época. Como um processo, como um produto ali. Não estava estabelecido como, né? Não existia esse espaço dentro da Unisoma, mas a forma como a gente atuou tem tudo a ver com o espírito desse novo espaço na Unisoma, que foi, bom, como é que eu torno esse processo, primeiro, mais confiável, de extrapolação dos pesos, e como é que eu deixo isso mais eficiente, não tendo que parar a linha para tirar uma amostra. Daí saiu aquela aplicação, ela é bastante conhecida, em que a gente fazia a pesagem dos frangos por fotografia. Então, 90. Década de 90. Finalzinho da década de 90. Tá? Era que a galera que veio aí, né, os mais jovens ali, só para entender um pouquinho, né, que não é tão simples como hoje. Não, nesse foi... patamar de Quer dizer, eu acho que hoje... tecnologia, né? Hoje teria sido, de fato, algo... Não vou chamar de trivial, porque eu acho muito bacana isso ainda, mas assim, teria sido com certeza mais fácil do que foi lá na década de 90, mas a gente conseguiu fazer. Então tinha lá uma câmera que tirava foto, os frangos passando, não precisava parar a linha, um algoritmo que desenhava o contorno do dorso do animal, né? E pela área do animal fazia a estimativa do peso, que tinha um acerto lá de 90 e tralala%. Era um negócio impressionante. Para a época, então, nem se fala, né? Legal. Acho que esse é um bom exemplo. Bom exemplo do que eu gostaria de ouvir. Acho que a galera também queria ouvir. Como é que a gente coloca exatamente, né, inovações dentro de produtos que já são consolidados, né? Entendimentos já bem... Essa é uma forma, né? Ou seja, eu tenho... O produto já está consolidado, mas tem uma dor ali dentro. Poxa, é um processo... Eu preciso da informação do peso, ela é oneroso coletar, eu vou agora buscar uma solução inovadora para pro problema ali que está relacionado, e com isso sai a partir daquela dor surge uma solução, né? Estilo Labs, né? Tem um outro tipo de situação, que acho que dá para contar um caso também, que é o problema às vezes é até já estabelecido.
Vamos pegar um exemplo aqui que eu tenho de quadro de horários no setor educacional, né? Então, qualquer escola ou faculdade vai ter um problema de montar um quadro de horários que você coloca os alunos numa disciplina, numa sala de aula, com um professor num determinado momento do tempo, né? Você não pode... As pessoas não ocupam 2 espaços ao mesmo tempo, a sala só comporta uma aula por vez. Então, observando todas essas restrições, monte um quadro de horários. Toda instituição de ensino tem esse problema e é extremamente complicado. E é doloroso fazer, né? Muitos perdem muito tempo, a Adriano conhece muito bem nisso, né? Que perdem muito tempo resolvendo isso manualmente, ali nas unidades. Então, o problema era conhecido, e isso é tratado na literatura há décadas e décadas. O problema que timetable na literatura é muito conhecido, tem muita técnica, tem muita ferramenta já disponível para resolver esse problema. E uma vez apareceu um cliente com esse problema, essa dor. Olha, é muito difícil, a gente precisa trazer inteligência para resolver o quadro de horários. E aí tinha diversas possibilidades. A Unisoma era uma das que estavam propondo alguma solução para aquele problema e outras eram ferramentas que já estavam prontas. E aí a gente propôs a seguinte provocação. Olha, legal, é aqui onde está a dor, aqui onde dói o calo. Mas é aqui onde está o problema, de fato? Será que o problema não está antes? Em quais disciplinas que eu estou propondo de oferecer para o próximo ciclo de aulas? Se eu otimizar essas disciplinas, eu não preciso oferecer toda a matéria todo o semestre. Eu posso otimizar de forma a ter menos aula, poder juntar mais alunos numa mesma disciplina, ter professores de forma mais otimizada e ocupar melhor o espaço físico. Se eu resolver esse problema que está antes do quadro de horários, eu posso ter ganhos de fato. É ali que eu vou trazer ganhos de escala. Então, a partir dessa provocação, e olha, que encaixou muito bem com os anseios daquele cliente, em particular, daquela empresa que estava buscando a solução. Ela comprou muito rápido a ideia porque ela percebeu que é isso mesmo. E aí ela entrou numa jornada de labs, que é, olha, legal, eu sei como resolver o problema da forma tradicional. Existem até ferramentas prontas para isso. Mas eu quero resolver o problema de uma forma diferente, porque eu quero chegar lá no final com algo inovador, um diferencial competitivo e que gera mais valor do que só gestar o quadro de horário. Porque às vezes quando já cai para montar o quadro de horário, o problema já está consolidado, né? Não tem mais o que fazer ali, só tentar achar o jogral ali que dê certo, né? Tetris, né? A margem de manobra é muito pequena. A margem de manobra já está pequena. Então, deixa eu aumentar a margem de manobra para poder ter mais ganho. Então, comprando essa ideia, entra o espírito do Labs, que entra nessa metodologia de que, legal, é inovação. Inovação tem risco inerente. A gente pensou, então vamos voltar no processo lá atrás, né? Em definição de ofertas das disciplinas, quais disciplinas que eu vou oferecer para o próximo semestre. Tem como otimizar isso daqui? Vamos criar um modelo? Tem o dado? Tem um processo que permita isso? Tem que envolver acadêmico, tem que envolver financeiro, tem que envolver uma série de departamentos para conversar em torno daquilo. Então não foi fácil. Não a lâmpada brilha, você tem uma ideia, resolve um problema, né? É difícil, envolve risco. E comprando a jornada, juntos, a Unisoma e esse cliente construiu um processo de planejamento acadêmico inovador, sem igual, em que resolve vários problemas antes de chegar no problema de quadro de horários. E aí, quando chega no problema de quadro de horários, aquilo já está muito mais fácil, eu consigo extrair muito mais valor daquilo. Uma dorzinha, né? No fim da história, aquela dor que virou Você tira o nervosismo, Sim, né? Tira o nervosismo do que vem antes. Muito bom. E isso é muito comum acontecer. Então, essa é outra forma do Labs atuar. Mesmo quando tem um problema já consolidado, você pode ter uma metodologia inovadora para buscar ganhos maiores e diferenciais daquele cliente. Ou, obviamente, você tem também situações em que o problema em si é inovador, não tem metodologia consolidada, e aí você tem que criar essa metodologia. Então, tem várias formas de chegar no Labs, né? Então, o Labs é consolidar essa metodologia de tratar essas situações. Vonei, você falou aí de jornada. Você consegue contar pra gente um pouco mais como que funciona na prática um projeto no Labs? Como que, né? Tem a etapa de ideação que o Luciano falou. Como que funciona assim na prática? Não, legal, é uma ótima pergunta, né? A gente consolidou ao longo do tempo uma metodologia. Então, é uma espécie de escala de maturidade do problema. Não é a maturidade da empresa, maturidade do problema, da capacidade de resolver aquele problema. Que nos primeiros estágios estão na ideia, na ideação.
Então, muitas vezes você tem um problema, você tem uma dor, mas você sequer sabe se aquilo faz sentido. Então, eu tenho uma empresa que gostaria de fazer precificação dinâmica dos seus produtos ali em tempo real. Um aplicativo, por exemplo, de transportes que quer fazer precificação dinâmica. Não é o aplicativo que você está pensando. Tá bom. Mas é um caso real. E ele quer fazer precificação dinâmica. Poder o preço oscilar em função de características de oferta, demanda e de willingness to pay, né? A disposição dos usuários a pagar por aquela corrida. Será que eu tenho dado que permita eu determinar esse willingness to pay, né, essa predisposição do usuário a pagar pela corrida? Será que isso vai afastar os usuários? Eu tenho uma série de dúvidas, indefinições. A ideia parece boa, né? Poxa, eu tenho um preço que otimiza, eu não cobro demais no momento que eu poderia ser mais barato e nem cobro de menos no momento que tem muita competição. E é uma necessidade do negócio, de fato. É uma necessidade, né? do negócio. Mas será que eu tenho informação e o meu processo, o perfil do meu cliente aceita isso? Então tem uma série de dúvidas. Então nessa parte de ideação é explorar essa ideia. É pensar no que a gente chama de mapa do desafio. Legal, o que eu preciso responder para poder estar certo de que dá para avançar nesse caminho? E esse mapa de desafios ali, o tesouro no final desse mapa, é você saber um caminho viável, ou pelo menos que parece viável, para você começar a explorar, que é a próxima etapa. Então, legal, desenhei um mapa de desafios. Eu preciso fazer uma pesquisa com os meus clientes, eu preciso fazer uma análise exploratória dos meus dados históricos para ver comportamentos, eu preciso fazer uma série de coisas para poder passar adiante. Que aí deixa eu criar um primeiro modelo inicial para ver se ele consegue gerar alguma resposta, né? Deixa eu ver o resultado dessa pesquisa de mercado para montar um business case e ver se eu realmente tenho potencial de retorno. Mesmo que aquele algoritmo funcione bem, que retorno que ele vai me gerar? Às vezes isso é uma dúvida. Então, essa fase seguinte de exploração é justamente, você já usa modelagem, já usa conhecimento de científico nesse sentido, de elaborar hipóteses, que já surgiram desde a fase de ideação, você testar agora essas hipóteses para começar a obter respostas. Aí, com essas respostas, você consegue construir, desenhar uma solução de fato. Que aí são as fases seguintes que já estão mais... Quando você já tem isso consolidado, legal, agora vamos montar um projeto, criar uma ferramenta que vai ser assim, assado, porque no final, todo projeto da Unisoma mira isso, né? A gente foca mais na inovação do que na pesquisa, no sentido de que, no final, eu quero que aquilo vá para a produção, eu quero que aquilo seja rodando no cliente e gerando valor. Então, essa já é a terceira etapa. E, só de curiosidade, a quarta etapa é acompanhar o ciclo de vida. Não adianta, a ferramenta ela não nasce pronta, acabada. Ela está continuamente precisando se adaptar aos dados, às pessoas, aos processos que mudam. Então, acompanhar o ciclo de vida dessa ferramenta ao longo dos anos que ela é utilizada é importantíssimo também. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? Então, a metodologia vai desde lá da ideia, que eu não sei nem se para em pé, até eu acompanhar uma ferramenta que está em produção, gerando valor e medindo esse valor, vendo o que ela está gerando. É um processo complexo e eu imagino que a equipe que tem que trabalhar com isso também seja uma equipe não só de especialistas, mas também que olhe e conheça diversas áreas, né? Eu imagino que essa equipe já Como está construído isso dentro da Unisoma? Sem sombra de dúvidas, né? Você tem... a mentalidade é um pouco diferente. Você tem alguns times na Unisoma que tem uma vocação mais direta ali para produção, para construir, implementar os projetos mais tradicionais, e você tem alguns times já com essa cabeça de... mesmo quando ele já sabe como resolver o problema, deixa eu pesquisar antes se não tem outra forma, se não tem outras ferramentas, metodologias, ou fazer esse raciocínio Labs que a gente estava comentando aqui, né? Então, você tem times com vocações diferentes. A única regra é, todo projeto, Labs ou não, vai ter alguém com olhar de negócio. Isso parece que eu estou falando da Unisoma aqui, mas isso deveria valer para todas as empresas que se destinam a construir ferramentas usando inteligência artificial. O olhar de negócio tem que nascer do começo ao fim. A inovação não surge da invenção brilhante de uma técnica. A inovação surge de uma dor real que você vai resolver usando técnicas... Da oportunidade, né? Exatamente. Legal. Então, você ter alguém junto que está com um olhar nisso é imprescindível. Isso vale para o Labs, vale para qualquer projeto. Legal. E nessa hora, até perguntando para o Luciano, como que o cliente encara isso? Tipo, qual que é a expectativa do cliente quando vocês falam para ele, né? Comercialmente, olha, tem aqui
um produto que ele tem que ser desenvolvido, ele é Labs, né? Não é uma coisa que está dentro da nossa caixinha ali que a gente já conhece os caminhos, tem que ser explorado. Como que ele vê, como que ele contrata esse serviço? Ou seja, qual que é a expectativa dele de entrega? Que pode ser que não dê nada, né? Isso que é duro. Como é que você diz pro cliente, cara, pode ser que isso aqui não vai funcionar? Difícil. Pois é, você falou de expectativa, né? Esse não dar em nada ou esse não funcionar, ele depende muito da expectativa que você tem, tá? Então, vamos lá, o que um cliente pode esperar de Labs, né? E qual deve ser a expectativa, né? Para quem que serve esse tipo de trabalho? Porque quem está muito acostumado, né, novamente, com aquela coisa da empreitada, olha, ao final aqui eu vou ter uma ferramenta, isso não é Labs. Isso não é Labs, porque aí você tem um problema que permite esse tipo de coisa, tá? Pro Labs, você não sabe se isso ainda é possível. Um primeiro ganho, ou talvez uma primeira expectativa que esse cliente deva ter, é de ganhar maturidade no entendimento do problema, tá? É ganhar maturidade no entendimento dos dados, se realmente ali a gente consegue trabalhar, né? Data-driven. Então... autoconhecimento, se conhecer, né? Exato. E isso pode ser caracterizado como, olha, não me entregou nada. Então, entreguei aqui os dados para ter um insight ou para responder uma pergunta. E muitas vezes a gente vai chegar ali, vai fazer as análises dos dados, vai utilizar os melhores algoritmos, os melhores pensadores lá da Unisoma. Tem até uma coisa que eu quero comentar aqui em tudo que o Volney falou sobre essa equipe, e eu acredito muito nisso. Assim, é uma equipe que tem uma obsessão, tá, em resolver problemas complexos. E para mim isso é a chave do sucesso. Tá? Pode ver, no esporte, em qualquer coisa. O cara que tem ali um grande desempenho, ele é obcecado pelo que ele faz. É essa a nossa turma do Unisoma Labs, né? Então, ele vai olhar para o problema, ele vai olhar para os dados, mas muitas vezes vai chegar à conclusão e falar, olha, os dados ainda não servem para dar essa resposta. Os dados ainda, né, não têm o volume, não têm a qualidade, não têm a disponibilidade, não está atualizado com a frequência correta, e assim vai, para permitir que a gente chegue nesse destino que a gente tratou junto aqui. Olha, seria interessante guardar informações assim, assim, assado, seria interessante trazer outras bases, seria interessante, e isso tem valor. Então por isso que eu falo, isso já é um ganho. Você tem que lidar com a expectativa do cliente e da equipe que vai trabalhar para ele também. Calma. Em projetos desse tipo, eu acho que o primeiro passo é setar as expectativas e é conseguir caracterizar essa entrega como o que de fato é uma entrega de valor. Entrega de valor. Né? Ele está ganhando conhecimento, como você fala, autoconhecimento, está entendendo melhor o seu problema, tem essa fase de ideação, serve para isso também, e ele está ganhando conhecimento sobre os dados que ele tem hoje disponíveis. Mas, vamos lá, num último estágio, uma coisa que ele pode esperar é de fato algo inovador. Veja, uma coisa que eu tenho observado muito no mercado é essa cobrança que as pessoas têm hoje por inovar. E é curioso como elas respondem a isso, né? Em geral, associam alguma coisa. Então, inovar é trazer machine learning. Então, inovar é trazer ChatGPT, sabe? ChatGPT. Está sempre associado com a tecnologia, né? A nova tecnologia, sempre tem um sinalzinho de igual ali e tal. E isso... Vamos lá, inovar é você resolver aquele problema de uma maneira diferente, de uma maneira criativa, que muda a forma de pensar, a forma de trabalhar. Então, em último estágio, isso é o que o cliente pode esperar do Unisoma Labs. A inovação em todos os aspectos. É inovação de maneira única. Mas, né? sim, porque, perfeito. Vamos lá, não é algo espalhado, a gente está olhando para o seu problema e tentando resolver aquele problema que não foi tratado ainda ou que tem pouco tratamento no mercado de maneira individualizada,
personalizada. Legal. Eu acho que vale a pena também destacá-lo que não é um resultado de uma jornada Labs, não é um resultado binário, né? Ou eu chego numa solução inovadora, personalizada, que vai virar depois referência no mercado, ou, nossa, não deu certo. Exato. Geralmente, esse extremo aqui nunca acontece. E por que não acontece? Porque o pessoal é obcecado para resolver problemas, certo? É isso que ele vai querer fazer. Mesmo se eu chegue, digamos que no pior caso, chegue à conclusão que, olha, para esse algoritmo que a gente ideou lá no início funcionar, a gente não tem dado. Não funciona. Mas não tenho dado hoje. Porém, eu consigo consolidar na forma, por exemplo, de dashboards e de processos de colaboração, para a gente resolver mitigar o problema original, ainda sem algoritmo, enquanto eu coleto dados, para daqui numa segunda onda, daqui a um ano, seja lá o tempo que for, eu poder introduzir o algoritmo já sob um processo consolidado, em que as pessoas já estão acostumadas e agora elas vão ser assistidas também por inteligência. Então, é uma solução no meio do caminho, certo? Ou seja, olha, não deu para fazer, mas eu não saí de mãos abanando, né? Você sai com uma solução no final. Ela vai ser tão madura quanto os seus dados, os seus processos permitirem ela ser. Mas o problema, ele vai avançar. A maturidade de resolução daquele problema vai avançar, adquirir conhecimento e preparar o terreno para crescer depois. Que inovação é isso, né? Você sempre avança e vai aprimorando. Essa é a garantia, né? Talvez não tenha definição melhor de jornada, algo que se fala muito hoje no mercado, do que essa que o Volney acabou de dar. Você vai tendo ganhos, né, ao longo do tempo, em função da maturidade que você vai adquirindo, um ganho justifica o próximo. Não, né? isso é fantástico. Você talvez não esteja pronto hoje para atingir aquele seu principal objetivo, mas você vai eliminar muitas dores, você vai evoluir, você vai se conhecer e preparar seus dados para, né? Isso que eu ia falar, e vai receber o caminho para chegar naquele seu objetivo. Ela já me falou várias vezes dessa questão de, às vezes, indicar o caminho, né? De falar assim, olha, isso daqui você precisa construir dessa forma. Isso é um baita de um ganho, né? O cliente às vezes não tem essa noção. Fantástico. Essa é a mentalidade Labs. O cliente tem que estar disposto a abraçar jornada, inovação. Tem riscos, porque você não sabe exatamente aonde você vai chegar, mas você vai chegar melhor do que você está. Você vai ter valor. Essa é a garantia. Você vai sair, você vai chegar melhor do que onde você está hoje. Pronto. Essa é a mensagem. Boa. E eu acho que com essa mensagem a gente encerra bem, hein? Perfeitamente. Ficou bonito, hein? Gostei. A gente nem combinou, hein? Nem combinou, mas ficou bonito. Gostei mesmo. Obrigada, Volney. Obrigada, Luciano, de novo pela participação. Obrigado pelo convite. Pessoal que está aí assistindo a gente, ouvindo, deixa aí o seu comentário. O que você achou? Gostou dessa ideia? Gostou dessa novidade que a gente está trazendo? Ou como o Volney falou, né? Nem é tão novo assim, né? Porque a gente já faz isso há muito tempo, né? Só estamos realmente colocando, de fato, como uma oferta. Então, deixa seu comentário aí pra gente. Se você tá no YouTube, você já sabe, aqui na caixinha de comentários do vídeo. Do Spotify, você pode ir para qualquer rede social nossa que você tem como entrar em contato, inclusive pelo site da Unisoma. Tá? Lá você tem um formulário para entrar em contato direto comigo, com o Adriano, lá no Deep Talks. Então, não deixe de falar o que você está achando, o que você achou desse episódio, o que você está achando do podcast de um modo geral. A gente quer ouvir vocês. Eu quero também fazer um pedido. Eu queria que a galera divulgasse, porque muita gente procura, fala assim, nossa, eu assisti seu episódio. Legal, gostou? Divulgue pro seu colega, né? Jogue isso também pro seu grupo aí, porque vai ajudar bastante a gente. Passa adiante. Boa. Valeu, pessoal. Até a próxima.